Obrigado, Pai. Não há outro igual, Senhor, não há outro semelhante a Ti. Nós nos curvamos e nos rendemos diante da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua glória, da Tua majestade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor está fazendo neste lugar. Pelo que o Senhor está fazendo, Senhor, no coração de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Tributamos a Ti toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda majestade. Te amamos, Pai, te amamos e te amamos. Te amamos. Abba, Pai, Abba, Pai. Abba, Pai, Abba, Pai. Paizinho amado, te amo, Senhor. Te amamos, Pai, te amamos. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Melhor continue falando conosco nesta manhã, porque o Senhor já está falando. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Antes de se assentar, dar um abraço nesse irmão querido que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Diga: como é bom poder adorar ao Senhor junto com você, estar com você aqui na casa do Senhor. Este lugar de adoração, de devoção, deste lugar onde podemos cantar a Ele, podemos exaltar o nome dEle. O irmão de trás ficou com ciúmes que você não abraçou ele. Abraça o de trás também, irmão. Abraça o irmão da sua direita, da sua esquerda. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Quantos estiveram ontem à noite aqui na igreja? Uau, diga comigo, uau. Foi poderoso, foi maravilhoso o que Deus realizou ontem à noite neste lugar. E que Deus continue levantando uma geração de homens, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo a essa nação brasileira, as nações aonde Deus nos levar. Que essa geração seja despertada para todo o bom propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Quero trazer uma palavra que queima no meu coração para esta igreja. Quero profetizar, debaixo de uma unção profética nesta manhã. Quero trazer uma palavra profética para esta igreja. Vocês creem no ministério profético? Vocês creem na voz profética do Senhor? Quero trazer palavras como fundamentos para este ministério, profetizando de algo que está para romper neste lugar. Diga para o seu irmão, algo está para romper nesta igreja. Diga para ele assim, algo está sendo gerado já há algum tempo, e agora é hora de nascer, agora é hora de florescer, em nome de Jesus. Se você crê nisso, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 32, por favor. Aleluia. Deuteronômio capítulo 32. Esse adorador vai estar comigo aqui adorando, aleluia. Já liberou aí, né? Deuteronômio capítulo 32, no versículo 10. Enquanto você está abrindo, enquanto eu orava por esses dias aqui, esses 2 dias aqui na igreja Batista Menorá, uma das vezes eu tive uma visão, apóstolo. A visão que Deus me dava era uma águia muito grande, com uma asa muito grande. E essa águia colocava todas as famílias, eram muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, no dorso das suas asas. E então ela começava a dar passos e começava a voar. Ela começava a voar. E o Senhor me dizia, diga a eles,
que eu os levarei a um voo que eles nunca alçaram na história deste ministério. Eu os levarei a lugares altos, aonde esta igreja nunca alcançou, na sua espiritualidade, na sua fé, na medida de operação de milagres, na medida de um derramar do Espírito, na medida dos dons do Espírito sendo ativados e fluindo em meio à igreja, a um nível alto que Deus levará esta igreja em intimidade, em comunhão, em relacionamento, em conhecer aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta águia já está pronta para decolar e caminhar e começa a bater as asas. Posso ouvir um amém? Esta águia já começa a bater as suas asas e diz: prepare-se, Igreja Batista Menorá, preparem-se para alçarem o mais alto voo nesses próximos meses, anos, que trará uma revolução e cumprimento de tantas promessas que Deus há tanto tempo vem falando, mas ainda não se cumpriram, e alguns dizendo: Senhor, aonde está o cumprimento dessas profecias? O Senhor diz: esta é a hora, somente no lugar mais alto que eu os levarei, haverá um nível de revelação e entendimento e de manifestação de toda a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. O que Deus prometeu a vocês vai se cumprir, e a hora é agora. Você tem o privilégio de estar inserido num momento crucial desta igreja, um momento peculiar desta igreja. É um momento de um divisor de águas, de um ciclo novo, uma estação nova que está chegando para este lugar. Você recebe esta palavra? Se você recebe, você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio capítulo 32. Obrigado, filho. Diz assim, no versículo 10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, e rodeou o cuidado dele, guardou como a menina dos seus olhos. Aleluia. Diga assim comigo: ele me guardou, tem me guardado como a menina dos seus olhos. Verso 11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira, a coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que passam em Baçã e dos bodes com com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Até aqui. Pai, fala conosco, Senhor. Continue sendo adorado agora através da tua palavra proclamada, na simplicidade do teu evangelho. Fala aos nossos corações, Pai. A ti toda honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os filhotes, estendendo as suas asas. Este texto, o contexto dele fala do cântico de Moisés. E todas as vezes que era cantado este cântico de Moisés, Deus trazia livramentos para Israel. Então Moisés leva Israel, o povo de Deus, chamado pelo nome do Senhor,
a cantar este cântico todas as vezes que eles estavam enfrentando pelejas, desafios, lutas, batalhas. Quantos estão enfrentando desafios nesses dias? Eu vou levantar até o pé, aleluia. Batalhas, guerras, desafios grandes. Quando Moisés percebia que os desafios aumentavam, que os inimigos começavam a rodear Israel, quando o guerreiro trazia notícia, os inimigos se levantaram. Então Moisés, pastor G, levava Israel a cantar esse cântico, para trazer à memória deles quem é o Deus desse povo que se chama pelo nome dele. Quem é o Deus e o poder deste Deus, que já operou na vida deste povo tantas vezes, e continuaria operando nos próximos desafios e batalhas. Moisés traz esse cântico no momento em que o povo já saiu do Egito, já passou pelo deserto, e eles estão próximos da terra de Canaã, a terra prometida, aleluia. Moisés diz, vamos cantar esta canção. Já enfrentamos o Egito, 430 anos escravos na mão de Faraó. Com poderosa mão o Senhor nos tirou do Egito. 40 anos enfrentamos o deserto. Nunca faltou o maná, o pão fresco a cada dia. Uau! Você pode imaginar 40 anos. O pão fresco, o pão francês, a baguete, aleluia. Para os mineiros da época, meu irmão, o pão de queijo já estava lá na tenda, aleluia. Com doce de leite, aleluia. E aquele queijo mineiro e cafezinho, aleluia. Você pode imaginar 40 anos, nunca faltou. E eles não poderiam guardar, porque embolorava. Eles precisavam crer e aprender a crer. E confiar e descansar num lugar de confiança plena e total. De que Deus amanhã vai trazer o pão e não vai faltar. Eles já enfrentaram o Egito, eles já enfrentaram o deserto. Agora eles estão prestes a viver uma grande promessa, a terra prometida. E os desafios se levantam nesta hora. Nós lemos nesse texto, numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Aquele povo começava a ouvir os uivos na madrugada daquele deserto. Um cenário solitário, parece que estamos sós. O uivo aumenta, o inimigo se levanta. Então Moisés desafia este povo a cantar este cântico. Este cântico servia para preservar a visão de quem Deus era. Como Ele faz, como está fazendo e como Ele continuará fazendo. Esse cântico era um cântico que trazia um propósito. Permanecer a visão naquele povo. Aquele povo não poderia se esquecer de quem Deus era. Das suas manifestações, da sua graça, do seu favor por várias vezes. E nós somos tão fáceis de esquecer, é verdade, meu irmão, ou não é? É a primeira luta, é o primeiro diagnóstico que o médico diz, existe um câncer, existe um tumor, o mundo desaba, e é uma luta ouvir isso, deve ser a pior notícia do mundo. Mas, meu irmão, como a gente se esquece do que Deus fez ontem, do que Deus fez antes de ontem, do que Deus fez o ano passado, do que Deus fez os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. E essa canção fazia com que Israel não perdesse a visão. Diga, eu não posso perder a visão. Diga para o seu irmão, o irmão ao lado, você não pode perder a visão. E enquanto eu orava e via essa águia levando no dorso a menorá para lugares altos, o Senhor trouxe uma frase, talvez possa dar o título a essa mensagem. Se preparem para a próxima fase. 2 améns, consegui ouvir. Uau! Se preparem
para a próxima fase. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais subiu ao coração. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: grandes são as coisas que já estão reservadas. Deus não vai preparar, já estão preparadas. Já estão te esperando, já estão te aguardando. Deus só está pavimentando com isso que você está passando. Ele só está pavimentando a sua vida, a caminhada e a sua jornada para chegar aonde estão todos esses benefícios do Senhor. Mas Deus já enviou os anjos à frente, aleluia. Os anjos já foram à frente, meu irmão. O mundo espiritual é assim. Enquanto nós estamos vivendo o presente, Deus já está lá na frente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Nós escrevemos no caderno, pegamos a caneta e escrevemos aqui o meu caderno, o que eu estava escrevendo, o que Deus pedia para transmitir. Eu peguei a caneta e comecei a escrever da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Da esquerda, chegava no fim da folha e virava, continuava da esquerda para a direita. Sabe como Deus escreve? Deus escreve, não como o homem da esquerda para a direita, Deus escreve da direita para a esquerda. Enquanto nós estamos enfrentando hoje os nossos desafios e lutas, Ele já foi lá na frente, Ele já deu ordem aos seus anjos lá na frente, no mundo espiritual. Deus não dorme, Deus não dormita. O Filho trabalha, diz João, o Evangelho de João. O Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha. Os anjos do Senhor, Deus dá ordem a eles para trabalhar a todo momento. A Bíblia diz em Hebreus 1,14, não são eles ministradores para todos aqueles que hão de herdar a salvação. Meu irmão, enquanto nós estamos aqui, Deus está pavimentando este lugar para alcançarmos aquilo que Deus já preparou, já está aguardando. Igreja Batista Menorá, há uma nova fase chegando, há um novo de Deus, há um novo derramar do Espírito do Senhor neste lugar. Não é apenas uma mudança para um templo novo fisicamente, mas todas as vezes que há uma mudança, há de um lugar para o outro, mesmo sendo físico, isto profeticamente traz um novo de Deus, uma nova fase, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, um novo derramar do Espírito, uma nova manifestação de Deus, um novo mover de graça, de bondade, de misericórdia, meu irmão, de palavra revelada. Por isso preparem-se para a nova fase. Preparem-se para a nova fase. Isso significa experiências, revelações, visões, tudo novo, tudo novo. O que você viveu ontem, meu irmão, foi para ontem à noite, aleluia. O que nós vivemos aqui ontem à noite foi para ontem à noite. Eu não posso viver a unção de ontem à noite, eu preciso viver a unção deste domingo, do hoje, o do agora, e amanhã eu quero viver o que Deus tem para mim amanhã. Quantas vezes nós ficamos, meu irmão, há 10 anos dando o mesmo testemunho de 30 anos atrás, e aonde estão os novos testemunhos? Aonde está o novo derramar do Senhor? O novo agir, a nova manifestação, a nova experiência, uma nova visão, há um novo desafio, novas batalhas com novas vitórias, novos gigantes que se levantaram e caíram. Eu não quero mais viver o velho, eu quero viver o novo do Senhor. Prepare-se para a nova fase do Senhor. Ela é nova e trará nova todas as coisas na sua vida, na sua família, na sua espiritualidade, no seu ministério. Naquilo que você tem experimentado de Deus, há um caminho novo que Ele te levará e nos levará a experimentar este ano. Em nome de Jesus, você crê? Pode dizer amém para isso. E o Senhor me dizia, pastor Daniel, você quer viver uma nova fase? Para entrar numa nova fase, é preciso fechar os ciclos da velha fase. Igreja Batista Menorá, não tentem viver o novo de Deus sem antes fechar o velho. Uau! Fala para o seu irmão do lado, uau! Fala para ele assim, eu acho que essa foi para você, irmão. Uau! É difícil falar isso, né?
O difícil não é falar, o difícil é receber isso, aleluia. Não existe um novo ciclo sem antes fechar o velho ciclo. Não tem como nós vivermos essa nova fase trazendo pendências do velho. Uau! É hora de fechar o ciclo velho para iniciar um novo ciclo. Não traga pendências do passado para tentar viver essa nova fase. Se tiver pendências, essa nova fase não se manifestará. Essa nova fase não se concretizará. É necessário fechar o ciclo velho. É necessário resolver as pendências velhas para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para o novo. Uau! Neste texto, Deus se revela de 3 maneiras a Israel. A primeira delas, você que está anotando, anote. No versículo 10, Deuteronômio 32:10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos meus olhos, aleluia. A primeira revelação que Deus traz para Israel, neste momento que eles estão cantando esta canção de Moisés, eu cuido, eu guardo cada um de vocês, eu guardo a família de cada um de vocês, eu guardo o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu Israel. Mas eu não apenas guardo, quando eu olho para vocês, sabe por que eu tenho prazer em guardar e eu guardo com tudo que eu posso? Porque para mim, quando eu olho para vocês, vocês são as meninas dos meus olhos. A menina dos meus olhos. Ei, amado, você, Batista Menorá, igreja, você é a menina dos olhos de Deus, aleluia. Deus está com seus olhos fitos em você. Você é menina dos olhos do Pai, você é menina dos olhos do Pai, você é menina dos olhos do Pai. Você pode tentar imaginar isso, os olhos de Deus não saem. E quando você tem a menina dos olhos para você, meu irmão, é um pai que está 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias, dizendo: os meus olhos estão sobre ti, eu estou vendo o que você sente, essa sua hérnia que está aí gritando, eu estou vendo, Rogério, essa dor que você sofre, eu estou vendo o que você precisa, o boleto, aleluia, ninguém tem boleto, aleluia, amanhã, mas eu estou vendo esse boleto que você precisa e não, hoje não tem, mas eu estou vendo, os meus olhos estão sobre ti. Deus está dizendo para este povo: para entrarem nessa nova fase, vocês precisam entender, eu sou um Deus que guardo vocês como a menina dos meus olhos. Você não é qualquer um, você não é qualquer crente, você não é parte de qualquer igreja, você é parte de uma igreja que é menina dos olhos de Deus. Você é parte da menina dos olhos de Deus. Quando eles atravessavam o deserto, Deus trazia nuvem durante o dia todo para protegê-los. Quando eles enfrentavam a noite no deserto, Deus levantava a coluna de fogo ao redor deles para protegê-los. Não existia, meu irmão, uivos que traziam medo para eles. Não existiam gigantes, não existiam inimigos, povos, desafios grandes. Sabe por quê? A todo momento eles olhavam aquela coluna de nuvem o dia todo, a coluna de fogo a madrugada toda. Meu irmão, 24 horas por dia, eles olhavam a nuvem, e a nuvem simbolizava a presença de Deus com eles, dizendo: vocês são a menina dos meus olhos, e eu sou o Pai de vocês, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que se faz presente no meio dos meus filhos. Deus está aqui. Meu irmão, isso é poderoso. Deus está aqui. O mesmo Deus de Israel está aqui nesta manhã, dizendo a você: não temas, não te assombres. Todo ciclo novo, todo desafio novo, toda fase nova traz receios ao nosso coração. Como vai ser?
O que vai acontecer? O que pode acontecer? E se não der? E se eu não conseguir? E se eu falhar? Tira esse sim, meu irmão, da sua boca nesses dias. Tira esse sim, meu irmão, do seu linguajar, das suas palavras nesses dias. Meu irmão, o justo viverá de fé, de glória em glória. Oh, meu irmão, aqueles que retrocedem, não agrada o coração de Deus, diz a palavra do Senhor. O justo, ele rompe em fé. A fé, ela não é cega. A fé te leva a ver o que ninguém consegue ver. A fé te leva a enxergar o que ninguém está enxergando. Por isso, meu irmão, quando as pessoas te ouvirem falar, vão dizer: ele está maluco. Põe o pezinho dele no chão, porque ele está muito espiritual. Meu irmão, sabe por que eles dizem isso? Porque eles não conseguem enxergar o que Deus está te mostrando, e você recebeu e está crendo. Não deixa ninguém roubar a promessa. Não deixa ninguém roubar, meu irmão, a fé. Não deixa ninguém tirar esta medida de fé do seu coração. É manhã de ativação de fé neste lugar. Em nome de Jesus, querido. Para de olhar para as circunstâncias. Olha para a nuvem. Olha para a provisão. Olha para Deus Emanuel. Olha para o Deus presente. E olha para esse Deus que diz: você é a menina dos meus olhos. Olha, você pode aplaudir esse Deus lindo. Aleluias! Você pode aplaudir mais forte, porque é para Ele. É para Ele. Diga uau! 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 Quando eu leio isso, eu só digo assim: uau! Por isso eu sou conhecido pastor uau. Onde eu vou, meu irmão, o pastor uau chegou, uau. Ultimamente tenho só recebido, meu irmão, em vez de caixas de bombom de presente no final, meu irmão, só recebo desinfetante uau. Outro dia o irmão falou: pastor, lembrei de você. Quando estava no supermercado, eu falei: uau, ele deve ter comprado uma caixa de bombom, chocolatra, assumido que sou. E meu irmão, quando ele veio, me deu presente, eu abri, meu irmão, ele era um desinfetante. Eu li lá, uau. Ele falou: lembrei, pastor. Falei: uau. Não sei se ele era uma palavra indireta para eu lavar o chão de casa, ou aleluia. Sabe por que eu digo uau a todo momento? Uau. Porque não tem como ler isso. Você é menina dos meus olhos. Eu te protejo no meio dos ruivos, dizendo: não vai dar, dizendo: não vai acontecer, você não vai ter como pagar, você não vai ter como viver, você não vai sobreviver a essa enfermidade, você não vai resistir, você vai sucumbir, você vai ser envergonhado, a palavra que você liberou não vai se cumprir, e você vai ser confrontado depois. E então, meu irmão, os ruivos começam a bradar, e Deus dizendo: calma. Você é a menina dos meus olhos. Como eu guardei Israel a todo momento, eu estou guardando vocês de todo o mal. Igreja Batista Menorá, para viver a nova fase e decolar nos altos voos em Cristo, é necessário esta revelação ser rema na sua vida, verdade. Deus não precisa, eu preciso entender essa revelação de que Deus é quem cuida de todos os detalhes da minha vida. Deus é quem vai me guardar por onde eu estiver nessa cidade violenta. É Deus quem vai enviar os seus anjos à frente, abrindo o caminho. Você diz: pastor, hoje não aconteceu nada vindo para a igreja. Meu irmão, é porque você não viu o mundo espiritual, a guerra que se travou. Você não viu quantos demônios, meu irmão, pegando o volante do carro vizinho e tentando forçar para jogar em cima do seu carro, jogar em cima do ônibus que você estava, te atropelar quando você atravessava o farol, mas os anjos do Senhor impediam, dizendo: ele não, ele é a menina dos olhos do meu Pai, ele não, você não toca nele, porque ele tem a marca, e a marca do sangue do Cordeiro. Ela é a menina dos olhos do Pai, ele é a menina dos olhos do Pai. E então o Senhor disse: eu guardarei no deserto no lugar solitário, eu estarei com você em todos os momentos, aleluia. Segunda revelação, para você voar voos altos, viver uma nova fase. Deuteronômio 32:11 diz: como a águia desperta sua ninhada
e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou. Deus se revela neste segundo momento, neste cântico de Moisés, como a águia mãe, a águia que está olhando para os seus filhotes naquele ninho. E é tão gostoso, apóstolo, viver nos nossos ninhos de conforto, de comodidade, de comodismo. É gostoso estar ali e saber que a mãe está ali perto, cuidando, protegendo, como a menina dos olhos. Mas sabe, meu irmão, o que a águia mãe faz para que os seus filhotes possam alcançar voos altos? A águia mãe chega um determinado momento que olha para os seus filhotes no ninho que estão crescendo, sendo nutridos por ela. Há momento, dia após dia, nutrido, dando a comidinha no bico. E ela vai longe e traz comida, e traz provisão, e traz experiências para os filhotes. Chega um momento que ela olha e diz: ei, chegou a hora de uma nova fase. Chegou a hora de vocês aprenderem a voar sozinhos no lugar alto. Não, mas não me tira do ninho, tá bom aqui, continua trazendo a comida, aleluia. Continua trazendo a picanha, ô glória. Já animou, né? Aleluia. Estou profetizando o seu almoço, amém, amada? Continua trazendo o cupim, aleluia, o queijo no espeto derretendo, aleluia. Nós não queremos sair dos nossos ninhos. Deus nos desafia e nos traz uma palavra, uma voz profética dizendo: há uma nova fase chegando, há um lugar mais alto que eu quero levá-los, mas é tão gostoso permanecer no ninho da comodidade. Então sabe o que a águia mãe faz? Ela diz: porque chegou a nova fase, porque você continua sendo a menina dos meus olhos, e porque todo o propósito que eu tenho para você, eu quero ver se cumprindo na sua vida. Aquela águia mãe começa a rodear o ninho, e começa a bater as suas asas com violência, meu irmão, e ela começa o ninho que ela construiu, com o vento que ela faz, a tempestade que ela faz, voando e batendo as asas, violentamente trazendo vento, e batendo com as asas no ninho. Sabe o que acontece? Aqueles gravetos começam a sair, e o ninho começa a ser destruído, e as águias filhotes estão apavoradas. Alô, está recebendo no teu espírito? Quem é que está gerando a tempestade? Quem é que está gerando? É o diabo? É a águia mãe. Pastor, essa luta que eu estou passando, eu não estou entendendo mais nada, pastor, é tanta batalha. Ei, pastor, o diabo tem feito misérias lá em casa, na minha vida. Ei, será que é o diabo? Quando Saul se deparou com o profeta Samuel, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Samuel beijou ele no rosto, deu um ósculo santo nele, e diz: não te ungiu o Senhor por príncipe de Israel? Há uma herança e um povo que te aguarda. Uau! Aquele jovem Saul não entendeu nada, falou: o que esse cara está falando? Sabe por quê? Saul estava com a cabeça em outro lugar. Ele saiu da casa do seu pai atrás das jumentas que haviam desaparecido. Uau! E ninguém achava as jumentas do pai de Saul. E Saul disse: eu vou atrás delas, pode deixar, pai, fica em paz, você está terrivelmente atribulado, fica em paz, eu vou achá-las. Porque as jumentas eram sinônimo de trabalho, trazer sustento, carregar alimentos para dentro de casa. E agora não tem trabalho, não tem sustento, não tem alimento. E Saul diz: eu vou atrás das jumentas achá-las. E meu irmão, ele está procurando as jumentas, ele acha as jumentas. Quem ele achou? Samuel, o profeta. Recebe essa revelação. Enquanto você está correndo atrás das suas jumentas, atrás das respostas e atrás da provisão, atrás do teu milagre, Deus está te deparando e trombando, fazendo você trombar com profetas de Deus na igreja de domingo, no discipulado, na célula, nos lugares. E Deus está falando:
Saul não te ungiu, Senhor, por príncipe, e não te deu uma herança, o povo de Israel. Uau! Sabe o que Deus estava dizendo? Você precisa entender, Saul, que o problema não são as jumentas, o problema é que uma nova fase chegou para você. Eu quero fazer você voar um voo alto, você vai se tornar o primeiro rei de Israel. Há um trono que eu já preparei, está vazio, está te aguardando, mas você precisa entender, para de procurar jumentas, e busque o meu reino em primeiro lugar. Entenda, você é meu príncipe, não te ungiu o Senhor por príncipe. Deus alinha a sua identidade com o destino profético dele. Uau! Não tem destino profético, não tem voos altos, não tem uma nova fase se não tiver alinhamento da minha identidade, quem eu sou em Cristo. Jesus pagou um alto preço na cruz, não é para eu viver, meu irmão, miséria, não é para viver uma vida de miserável, mentalidade de miserável, vivendo dizendo eu sou rejeitado, eu sou coitadinha, ai ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ai o pastor não me cumprimentou nessa igreja. Para! Deixa Deus alinhar nessa manhã a sua identidade com o seu destino profético. Você é alguém em Cristo, você é a menina dos olhos do Pai. Metade da igreja, outro microfone não chegou lá no fundo. Você tem uma identidade. Porque em Cristo, Paulo diz em Efésios, Ele me fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e dominador deste mundo. Veja, meu irmão, eu sou alguém em Cristo. Ele me colocou nele acima de todo o império das trevas. Satanás está debaixo dos meus pés. Ele não me colocou por cauda. A Bíblia diz que Ele me colocou por cabeça. E meu irmão, eu sou a menina dos olhos dele. Então agora entendi a minha identidade. Olha o que Saul recebe, não te ungiu o Senhor por príncipe. Samuel fala e profetiza na vida dele. Antes de se tornar rei, as pessoas se tornam príncipes. Sabe o que Samuel estava dizendo? Se você entender que você é um príncipe do Senhor, logo você sentará no trono como rei do Senhor. Sabe o que aconteceu? Olha para cá. Quando Saul entendeu o propósito de Deus da vida dele, eu me tornarei o primeiro rei de Israel. Sabe o que aconteceu com as jumentas? Ele não precisou correr atrás. As jumentas começaram a ser liberadas pelos anjos do Senhor. Porque, meu irmão, as jumentas que desapareceram não foi o diabo que escondeu. Foi Deus que mandou os anjos segurar elas desaparecidas, até ele entender o propósito de Deus na vida dele. Meu irmão, você não vai encontrar respostas e o seu milagre até você entender, existe um destino de Deus para a minha vida. Existe um propósito muito mais alto do que eu estou vivendo como cristão. Existe algo muito maior, melhor, com mais autoridade, com mais intimidade, com mais comprometimento, com mais vida no altar, com mais jejum e oração, com mais servir a Deus, com mais ministrar e me envolver com a igreja nos ministérios. Existe algo muito maior de Deus na minha vida. Mas quem sabe você está só atrás das suas jumentas e elas não chegam. Porque elas não vão chegar, meu irmão, desculpa te dizer, porque não é o diabo, não adianta repreender o diabo. É Deus que esconde as jumentas muitas vezes da nossa vida para alinhar o nosso coração com o alto voo que Ele quer nos levar a voar. Uau! Então a águia mãe começa a abanar as asas. E meu irmão, o ninho começa a se desfazer. Sabe o que Deus está fazendo com as lutas que você tem enfrentado? Sabe o que Deus está fazendo com as batalhas que eu e você enfrentamos? Ele só está mexendo no ninho, na estrutura, dizendo, você se acomodou de novo. Você está tantos anos na igreja, você se acomodou no ministério de novo. Antigamente você chegava mais cedo na igreja, orava nas cadeiras, profetizava, ou você se reunia antes para jejuar com um louvor, vocês chegavam em oração, mas está tudo natural, está tudo normal. Mas Deus está dizendo, ei, um ciclo está se fechando, uma nova fase está chegando, e para voar o voo alto, é necessário, meu irmão, sair da zona de conforto, sair da zona da comodidade. É necessário quebrar o ninho, a estrutura do ninho, para que eu possa sair e experimentar algo sobrenatural. E quando a mãe águia está batendo as asas, o ninho se desfazendo, meu irmão, cai uma águia para lá, um filhote de águia para lá, e sabe, meu irmão, quando as águias começam a cair, os filhotes das águias começam a cair, sabe o que acontece?
A águia mãe deixa o ninho e ela mergulha e abre as asas, e os seus filhotes são colocados no dorso das asas da mãe águia. Deus jamais trará ventos para trazer a gente ter danos lá embaixo, cair e despencar e sofrer consequências. Deus não é Deus que faz isso. Deus é amor. Deus te ama. E qual é o pai que ama o filho, que vai trazer uma tempestade para trazer consequências ruins? Quando ele vê você saindo do ninho do comodismo, do conforto, sabe o que ele faz? Ele mergulha, abre as suas asas, uau, e diz: eu te sustento, pode pousar aqui. Agora eu vou te ensinar o que é o lugar alto. E ela decola de novo e começa a bater as asas. E de repente ela mergulha para baixo e os filhotes caem. Sabe o que ela está fazendo? Testando, fazendo eles baterem as suas próprias asinhas e ver, é possível voar. E de repente a primeiro filhotinho de águia bate as asas, pastor G, e começa a voar sozinha. Uau, dá umas piruetas, aleluia, mas começa a continuar a voar. E então a outra aguinha, filhote, começa a voar. E a mãe olha e diz: a menina dos meus olhos. Agora elas entenderam que é possível alcançar lugares altos, independe se eu estou presente, a despeito se o pastor vai orar por você, o apóstolo vai ungir você, você voará nas asas do Espírito em lugares altos este ano, na sua família, suas finanças, as promessas de Deus chegarão, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, se você crê nessa promessa, aleluia! Uau! 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 Diga assim comigo: é hora de sair do ninho. É hora de sair da comodidade, da mesmice. Desculpa o termo que eu vou usar, meu irmão, da mediocridade. E diga: é hora de ir para uma nova fase. Fala para o seu irmão: você está aguentando esse pastor aí? Se ele falar que não, repreende e expulsa, irmão, em nome de Jesus, que não é ele falando, aleluia. Não existe excelência no reino de Deus se não despertarmos para o novo do Senhor. Está tão bom no ninho, está tão gostoso. A águia, quando os filhotes caem do ninho, ela mesma sustenta, segura e guarda. Terceira revelação, já estou acabando. A primeira, Deus guarda nessa nova fase. Deus guarda cada um de nós nessa nova fase, nesse voo alto. Deus guarda e protege como a menina dos olhos dele. Segundo, Deus nos tira da zona do conforto, nos tira do ninho da comodidade, para que eu aprenda a voar sozinho em Cristo a lugares altos e viver todo o projeto de Deus da minha vida. Terceiro, Deus neste cântico de Moisés não só protegia, não só ensinava a voar voos altos, mas Deus diz no versículo 12: assim só o Senhor Deus o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e o leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros. Depois de que Deus revelar-se a este povo, que Ele protege, que Ele cuida, que Ele ensina a voar os voos altos, Ele agora está dizendo para Israel: eu vou trazer o mel, eu vou trazer o mel sobre vocês, eu vou trazer o trigo sobre vocês, eu vou trazer o vinho sobre vocês. Quem recebe esta palavra em nome de Jesus? Enquanto o louvor, por gentileza, já podem subir. Diga assim comigo: Deus trará nessa nova fase, quando eu estiver voando voo alto, Deus trará mel sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre esta igreja.
Sabe o que significa o mel para nós? O mel é mencionado 61 vezes na Bíblia. E sempre trazendo a conotação de abundância, de provisão, da doçura de Deus chamar a existência o que não existe. Uau! Querido, eu não vim aqui para animar coração, animar você, porque eu não preciso disso e a gente não crê nisso. Sei que os pastores aqui são sérios, também não precisam isso. Aquela mensagem triunfalista, mensagem de prosperidade, não. Esse mundo teremos desafios, mas somos a menina dos olhos dele, ele nos guarda. Estamos passando desafios, mas o ninho está desfazendo, mas eu sei que ele vai me levar e ensinar a voar voos altos. Mas, meu irmão, em meio ao caos econômico que a nossa nação está vivendo, eu disse que eu vim debaixo de uma unção profética nesta manhã. Eu quero profetizar no teu coração, no teu espírito. Não faltará mel de Deus na sua vida. Não faltará mel, Igreja Batista Menorá, para o cumprimento deste templo, porque não ficará somente neste templo. Vocês honrarão antes daquilo que é o previsto. As parcelas longas serão reduzidas, diz o Senhor. Eu chamarei a existência de caminhos que vocês nem imaginam. Eu chamarei a existência o mel dos céus, o mel que existe na sala do trono. Eu derramarei o mel sobre este ministério. Eu trarei a existência, a provisão de todas as necessidades deste ministério, de todas as necessidades das famílias deste ministério. Haverá mel nos celeiros da tua casa, haverá mel no teu trabalho, haverá mel de coisas novas que surgirão da parte de Deus. Estou falando de recursos, estou falando de finanças, estou falando, meu irmão, de coisas materiais. Deus chamará a existência o que não existe na sua vida, a despeito do que o país está passando. Somos embaixadores de Cristo, diz a Bíblia. O embaixador dos Estados Unidos está pouco preocupado se o Brasil vai quebrar ou não, porque a provisão dele vem dos Estados Unidos. Todo dia chega containers, alimento dos Estados Unidos, roupa dos Estados Unidos, água dos Estados Unidos. Ele está pouco preocupado, meu irmão, segurança dos Estados Unidos. E quando você entra numa embaixada americana aqui para tirar o visto aqui no Brasil, quando você pisa a planta dos pés da embaixada, aquele lugar não é brasileiro, aquele lugar é americano, regem as leis americanas. Quando Deus diz, você é meu embaixador, você acabou de pisar na embaixada nesta manhã. E regem as leis não do governo desta terra, mas as leis celestiais. E as leis celestiais dizem, eu sou Deus e eu vou trazer mel. Eu sou o Deus que chama a existência o que não existe. Eu sou o Deus que mudo de um domingo para segunda de manhã todas as coisas, porque os meus anjos já foram enviados trabalhando e pavimentando onde você vai pisar amanhã. Tudo está sendo preparado para essa semana, tudo está sendo pronto e preparado, porque eu prometi que traria mel no meio do deserto. Não importa o seu deserto, não importa a luta que você tem hoje, importa que Deus prometeu que não faltaria mel. Lembra a canção de Moisés para trazer a memória do que Deus é e do que Deus faz? Moisés trazia esse cântico nos momentos de desafios. E neste cântico eles cantavam, Deus vai trazer o mel. Mas não adianta, meu irmão, nessa nova fase, você querer voar voos altos. Você querer viver um novo ciclo, uma nova estação, se dentro de você esse novo ciclo não começar. Não adianta o apóstolo e os pastores estarem engajados, o ministério de louvor voando, já em altos voos, e a igreja ficou para baixo, os filhotes ficaram para baixo. Ontem nós falamos da cura de um cego, quem lembra? Ontem à noite. Enquanto ele ia ao tanque de Siloé, o que aconteceu? Ele estava com barro, Deus pegou a matéria-prima da criação, o pó da terra, cuspiu naquele pó. O cuspe tem o DNA de Cristo está ali. Agora Deus passa a matéria da criação com o seu próprio DNA nos seus olhos e diz, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele não está vendo fisicamente. Jesus poderia apenas impor as mãos, curar ele, falar,
glorifica a Deus e vai embora. Ele continua cego naturalmente, mas os olhos do seu coração foram abertos naquela hora. E cada passo que ele dava para o tanque de Siloé, lembra que eu disse ontem, a cura vem pela obediência. A cura começa na obediência. Eu estou obedecendo uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra para me lavar no tanque de Siloé. E o que significa Siloé? Deus faz de lugares. Uau! Deus faz de lugares de rotina lugares de milagres. Aquele jovem já tinha se lavado muitas vezes em Siloé. Era rotina passar por Siloé e se lavar para o cego. Mas Deus transforma um lugar de rotinas em um lugar de milagres. Talvez você veio num domingo de rotina, está na mesma cadeira que você senta todo domingo. Mas este lugar de rotina, hoje, nesta manhã profética, é uma manhã de milagres. Deus transforma lugares de rotina em lugares de milagres. Hoje à noite, meu irmão, se eu fosse você, eu não faltaria. Eu tenho uma palavra profética para completar esta mensagem. Sobre um novo capítulo na sua história de vida. O que vai acontecer nesse novo voo, nessa nova fase. Um novo capítulo vai se abrir. Como viver esse novo capítulo? Não falte hoje à noite, querida, em nome de Jesus. Pode ser o mesmo lugar, a mesma casa que eu vou voltar daqui a alguns minutos. Mas Deus faz do mesmo lugar, lugares de milagres, lugares de rotina. Amanhã eu vou trabalhar no mesmo lugar, na mesma cadeira de trabalho. Deus faz lugares de rotina, lugares de milagres. A cura precisa romper dentro para fora. Aquele cego já sonhava, ele já via ele testemunhando, ele já via ele glorificando a Deus, ele já via ele enxergando as cores, ele já via, antes de se lavar e ser curado fisicamente, dentro dele, ele já estava vendo todas as coisas. Volto a dizer, não adianta você querer viver essa prosperidade bíblica, voando alto nas suas finanças, se dentro de você continua miserável, avarento, mão fechada, para ser claro, mão quebrada, como diz Levítico, sacerdote de mão quebrada, ele não consegue ser um abençoador, não consegue viver generosidade, ser um abençoador do reino, ele retém tudo para ele. Você nunca alcançará voos altos, se não for curado de dentro para fora. 3 João, não precisa abrir, 1:2 diz, ao amado Gaio faço votos, por tua prosperidade, assim como é próspera a sua alma. A prosperidade de Gaio começou dentro dele, ele era próspero dentro dele. O fluir em prosperidade era apenas consequência, mas ele já era próspero dentro dele, na sua alma. Quem quer beber o mel de Deus nessa manhã? Quero finalizar dizendo, não há só mel para você neste ano, nos lugares altos. Nos lugares altos Deus vai chamar a existência o trigo, o pão de cada dia. Isto fala de provisão de Deus, o pão vivo, Jesus Cristo presente na sua vida. Deus também trará o vinho sobre a sua vida. O vinho, meu irmão, da uva, que trará, meu irmão, não a embriaguez, mas você sendo cheio do Espírito Santo nos lugares altos em Deus. Vivendo a alegria, o vinho tipifica não só o derramar do Espírito, mas simboliza a alegria do Senhor. Quem quer mel, quem quer vinho, quem quer pão do Senhor nos lugares altos, dá um sinal com a sua mão. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Eu só vou ler um versículo para você. 2. E eu encerro aqui. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías 40? Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim: faz forte ao cansado. Diga comigo, faz forte ao cansado. E diga assim comigo, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos profetizar essa palavra, versículo 30 diz assim, repete comigo, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem.
Profetiza bem alto agora, o 31. Levanta a sua mão. Mas os que esperam no Senhor, mais uma vez, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluias! 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 Oh! Oh! Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles sobem em lugares altos em Cristo, eles sobem com família, no casamento, nas finanças, no seu emocional, nos seus relacionamentos, oh meu irmão, com seus projetos, com a sua casa, com seus filhos, sobem, o seu ministério, sobem, como as águias que batem as asas que não param de bater, eles correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Pastor G, pastor, uma unção poderosa sobre vocês nesta manhã. Os que esperam no Senhor renovam. Apóstolo, essa palavra renovar significa trocar. Trocar. Sabe o que Deus está fazendo, pastor G, pastor, na sua vida? Pastora Edna, Deus está trocando o manto que estava sobre vocês para um manto novo. Uma unção que estava sobre vocês, trocando uma unção nova sobre vocês. Uma medida que até então estava de fé no coração de vocês, Ele está trocando por uma medida maior de fé no coração de vocês. Uma capacitação maior, Deus está trazendo o trocar dele. Os que esperam nele se renovam. Essa palavra renovar significa trocar. Por isso as pessoas te olham e dizem: ontem você estava cansado e hoje você está tão alegre. O que aconteceu? Eu fui renovado. Deus trocou o meu cansaço por alegria, a minha tristeza por alegria. Ele trocou o meu cansaço por ânimo, por vigor e força. Ele trocou o abatimento por ousadia e fé e esperança. Deus está renovando vocês para essa nova fase. Deus está trocando as vestes, Deus está trocando a couraça, Deus está trocando o escudo e a espada, porque nesta batalha há uma guerra nova, gigantes novos, mas experiências novas. Como Davi cortou a cabeça de Golias, você cortará a cabeça do gigante e carregará nas mãos e testemunhará este povo dizendo: o inimigo não prevaleceu. E todos diziam a Davi de quem que ele é filho. De quem que ele é filho, esse que carrega a cabeça de gigante Golias? Quem que ele é filho? Todos vão perguntar de quem que ele é filho. De quem que vocês são filhos? E vocês vão dizer: eu sou filho do Deus que me protege, porque eu sou a menina dos olhos dele. Eu sou filho do Deus que é a águia mãe, que não me deixa acomodado nunca, mas me desafia a lugares altos cada dia. Eu sou filho de um Deus, El Shaddai, todo poderoso, Deus nos céus e na terra, dono do ouro e da prata, que chama a existência, basta uma palavra. Deus está trocando o vigor, cansaço por força. Questionamentos, pensamentos em excesso por apenas descansar e confiar. Um lugar de entrega, como a criança se joga no braço do pai. E o pai diz: descansa, Nana aqui. Nana, fecha os olhinhos, apenas creia que o papai está cuidando, ele protege, não vai acontecer nada. Não vai acontecer que está sendo esse barulho, os uivos estão aí dizendo, e está apavorando, está preocupando. Para de ouvir os uivos. Corre para o colo do pai. Um ninar de Deus dizendo: você é meu filho, menino dos meus olhos. Você vai bater as asas como a águia, porque hoje eu troco
o seu cansaço por um renovo. Eu troco. Você é renovado no seu espírito, alma e corpo. Eu troco essa fadiga por um vigor, por uma unção de alegria, por um vigor que vai fazer pastor Daniel não correr apenas a ultramaratona, 80 quilômetros, correr 200 quilômetros. É um vigor que você vai dizer: eu quero estar no culto da noite, eu quero a vigília da madrugada, eu quero no culto de oração de quarta, eu quero estar servindo mais, eu quero ir além. Chegou o ano de viver altos voos. É hora de decolar. Deus me mostrava a águia, começava a andar e abrir as asas. Quem quer voar com a águia mãe nos voos altos, diga amém. Vamos adorar com aquela canção, ou tem outra, não sei, aquilo que Deus colocou no teu coração. Feche os seus olhos, só diga assim: Pai, eu recebo o teu renovo, eu voarei como a águia, junto com a águia mãe, que é o Senhor. Me ensina a voar voos altos, em todos os níveis, em todas as esferas da minha vida. Chegou a minha hora, chegou a hora da minha família, chegou a hora desta igreja, da minha igreja, viver uma nova fase. E eu quero estar pronto e preparado para esta nova fase, para este novo voo, em nome de Jesus. Eu recebo, eu sou a menina dos teus olhos. Diga bem forte para o diabo ouvir: eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou a menina dos olhos do Pai. Ele me protege 24 horas. Ele me protege e cuida de mim. Diga: Ele é a águia mãe, que quebra o ninho e me desafia a ir a lugares mais altos. Ele é o meu Deus, o meu provedor, Jeová Jireh, que vai trazer o mel, vai trazer o trigo, vai trazer a uva, todos os dias desse ano, chamando à existência o que não existe. Será o melhor ano das minhas finanças. Eu fecho um velho ciclo. Eu vou resolver toda a pendência antiga para viver a nova fase, para viver um novo voo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, será, diga, será o melhor ano, com as maiores experiências sobrenaturais de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, nesta igreja, em nome de Jesus. E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá o agir do Senhor? Você pode aplaudir o Senhor. Vamos adorar a Ele. Aplauda o Senhor. Aleluia!